Então, só recapitulando uma parte importante do texto que nós vimos, do capítulo 9 de João, né, nós vimos do versículo 1 até o 12, o versículo 8 do capítulo 9 diz o seguinte: seus vizinhos, os vizinhos daquele que era cego, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Quando você se encontra com a obra de Deus, você não tem só o milagre que Deus opera em você, não tem só um resultado de um sobrenatural na sua vida, não tem somente algo fenomenal, tremendo que Deus quer fazer e você recebe da parte de Deus, mas isso acompanha um conhecer a si mesmo, um redescobrir de você, quem você é. Eu não era aquilo que o diabo me falava que eu era, eu não era aquilo que eu pensava que eu era, eu não era o que a sociedade falava que eu era, eu sou aquilo que Deus me fez, eu sou um milagre de Deus. E aquele cego, quando ele responde, esse cego aqui, quando ele responde às pessoas que estão à sua volta: será que é ele? Será que não é ele? Será que é ele mesmo? Quando ele faz essa reafirmação, não é só uma reafirmação de GPS, você chegou ao lugar certo, essa é a pessoa, não é bem um localizador, um identificador, porque aquelas pessoas já tinham visto ele muitas vezes ali. Ele era de nascença e de situação contínua de mendigância ali naquele quadro. Então, o que as pessoas não conseguiam ver, que ele era aquele que era, mas que agora é uma pessoa diferente. Então, quando você recebe, quando você tem esse encontro com a obra de Deus, que acompanha um milagre, acompanha um sobrenatural, acompanha algo tremendo que acontece na sua vida ou na vida de alguma pessoa querida sua, porque às vezes o milagre você não pede para você, você pede para uma pessoa querida sua, e quando você vê esse milagre, quer dizer, esse milagre não vem só pelo milagre em si, mas esse milagre, ele vem e traz a descoberta de si mesmo, quem eu sou. E a discussão do texto de 13 em diante vem mostrando quem esse ex-cego, que não tem nem nome aqui, ele é. Quem ele é para a família, quem ele é para os fariseus religiosos, quem ele é para a sociedade, quem ele é para ele mesmo, quem ele é para Jesus. Quer dizer, é uma descoberta de si mesmo. Quer dizer, quando você tem esse contato com a obra de Deus, quando você se encontra com Jesus, busca, quer, deseja, precisa de um sobrenatural, e esse sobrenatural, você pode ter certeza que Deus quer fazer em você, Ele quer operar nesse encontro que você tem com Ele. Isso não vem só para um benefício, só por algo sobrenatural, mas isso vem e traz a você a sua própria identidade. Você se descobre. Você descobre que você não é aquilo que a sociedade falava. Você se descobre que você não é aquilo que seus pais falavam. Você descobre que você não é aquilo que, sabe, o fulano, o ciclano, outras pessoas pensavam e tal. Você é o que Deus te fez. E que Deus está te fazendo através dessa obra. Você tem a oportunidade de se ver de novo, de ser uma nova criatura a partir dali. E quem conseguia se enxergar dessa maneira? Só ele. A família não sabia, a religião não sabia, os seus vizinhos não sabiam, mas ele tinha convicção. Não só porque agora ele vê, não só porque agora ele enxerga, porque a coisa que você vê aqui, a primeira percepção que ele tem. Ele fala: olha, agora eu estou vendo o templo, olha, agora eu estou vendo a igreja, olha, estou vendo os amigos. Seria uma coisa natural, mas a primeira coisa questionada: quem é você? Como você se vê nessa situação? Você fala assim: mas por que isso faz tanta diferença na nossa vida? Quando eu entendo que a obra de Deus não é somente o milagre, e o milagre é a obra de Deus. O milagre é aquilo que Deus quer fazer. Mas Deus quer fazer para a glória dele, e essa obra de Deus não se limita ao milagre, mas ela se estende
na essência da sua vida, quem você começa a ser agora. Quem você vai ser agora. Então tem muitas pessoas que recebem a obra de Deus, tem um milagre nas suas vidas, mas isso se limita somente a isso, e ela não entende a nova percepção que ela tem que ter de si mesma. Uma visão renovada, uma visão nova de quem eu sou. Você já recebeu algum milagre de Deus? Qualquer tipo de milagre, em qualquer área na sua vida? Se você ficou limitado somente a agradecer, obrigado, maravilhoso, eu não esperava, glória a Jesus por isso, mas não entendeu que Deus quer mudar a sua percepção de si mesmo, de você se ver de forma e de maneira diferente para este mundo. Quando esse cego se enxergou e enxergou a si mesmo, isso trouxe um conflito. O primeiro conflito foi o conflito positivo. Agora eu vejo, agora eu sei quem eu sou, bonitão, charmoso, lindo, né? Não sei como é que o cego estava se vendo, né? Mas para quem nunca viu nada, qualquer coisa devia ser lindo para ele, né? Então, ele fala, que maravilha, eu sou lindo mesmo, sou maravilhoso. Quer dizer, a primeira coisa que ele vê é si mesmo, é toda essa situação. E a gente vê que quando ele é questionado, se era ele mesmo, quem era? Ou era, não era? E ele vem. E aqui o texto diz, mas ele próprio insistia. Quer dizer, quando diz insistia, ele reafirmava, gente, sou eu mesmo. E sou eu diferente. Sou eu que trago agora uma percepção da vida, e essa percepção vai influenciar em muitas pessoas, que é o que acontece a partir do versículo que nós vamos ler agora. Veja comigo o que isso levou esse cego a passar em sua vida. Versículo 13, capítulo 9, a partir do versículo 13. Levaram aos fariseus o homem, né? Então o cego. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Existia um problema, era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Versículo 15, então os fariseus também lhe perguntaram, como ele recuperara a vista? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Versículo 19, então perguntaram aos pais, este é o seu filho, o qual vocês disseram que nasceu cego, como pode ver agora? A resposta dos pais está no versículo 20, responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez perguntaram ao homem, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. O cego respondeu, versículo 25, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos.
vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Esse homem é o cego. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, os fariseus: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Aí o cego perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. É lindo, é tremendo, é maravilhoso, porque você vê alguém que não só recebe uma graça, não só recebe um milagre, não só recebe algo tremendo em sua vida, mas ele compreende que aquilo é uma obra de Deus, ele compreende que aquilo tem um sentido muito maior do que a graça recebida, tem o sentido dele conhecer-se a si mesmo, dele ver a si mesmo como agora ele é. Não como ele era antes, mas como agora ele é, mediante essa graça, esse milagre recebido. O que acontece com ele? Quando ele recebe esse tremendo milagre, ele começa a ver e a conhecer pessoas que ele nunca tinha visto em sua vida, nem os seus próprios pais, nem os religiosos, nem os seus amigos ou a sociedade. E ele começa a ver, a enxergar quem são essas pessoas. Aquelas pessoas não eram aquele que ele imaginava, porque ele era cego, ele não via, então ele imaginava. Alguém jogou uma moeda, alguém falou Deus te abençoe, alguém falou coitado, alguém falou alguma coisa, judiação dele. Quer dizer, agora ele está vendo quem são essas pessoas. Agora ele está vendo uma religião que nunca fez nada por ele. Agora ele está vendo uma situação familiar de conflito para ele. Agora ele está vendo amigos que realmente, será que são amigos? Ele começa a ver um mundo diferente. Antes, por não enxergar, o mundo que ele conhecia, se era conhecido por ele, era um mundo limitado. Era um mundo escravizado. Ele era o que as pessoas falavam que ele era: um mendigo, um cego, uma pessoa que não serve para nada. E ele acreditava que ele era aquilo. Até que ele teve esse encontro com Jesus, até que ele teve esse encontro com a obra de Deus, e essa obra fez um milagre na vida dele, uma cura. Mas a maior cura na vida desse cego não foi a possibilidade de voltar a enxergar, porque isso não é discutido aqui no texto. Não sei se vocês notam, o que é discutido aqui no texto é o que ele vê, é como ele vê. Podia falar, agora ele está admirando a paisagem, agora ele está correndo, né? Aquela coisa de filme, agora ele está se alegre com o dom que ele recebeu, agora ele está vibrando com as coisas, ele está enxergando tudo, abraçando todo mundo, beijando. Não. O primeiro confronto que ele vê é a si mesmo. As pessoas me veem de uma forma errada. Eles me falaram que eu era isso, mas eu não sou isso. As pessoas me tinham assim, mas eu não sou isso. Eu sou uma outra pessoa.
Eu me enxergo de uma maneira diferente, porque a obra de Deus, esse encontro com a obra de Deus me fez ver quem realmente eu sou. Porque para as pessoas eu sou um pecador, eu era um pecador, eu era um incapacitado, eu era um inútil, eu era um sujo, eu era um destinado a não ter nada na minha vida. É como todas as pessoas me viam. Só que eu não via essas pessoas, mas eu sentia o que essas pessoas produziam na minha vida, a escravidão que essas pessoas me colocavam. Mas quando eu recebo a obra de Deus, quando eu me encontro com a obra de Deus, quando um milagre ocorre na minha vida, a primeira percepção dele: agora estou vendo. Não, agora estou me vendo. E vou me ver como as pessoas me veem. Vê que a admiração dele não é pela paisagem. Seria natural, né? Se eu fosse cego, começasse a... Gente, o que é isso? É uma escada? Nunca vi uma escada, é o céu. Quer dizer, eu ficaria abestalhado. E tem muita gente que quando recebe um milagre de Deus fica besta. E esquece que uma obra maior está para acontecer na sua vida, que é conhecer-se a si mesmo e conhecer aqueles que te escravizaram na vida anterior da obra de Deus. Quando você começa a entender que esse encontro, essa obra, esse milagre tem um propósito maior, e é isso que Jesus coloca desde o início do capítulo, aqui em João relata isso, que é muito mais do que a pessoa voltar a enxergar, a ter a possibilidade de ver, mas é ver para dentro, ver a si mesmo, e não ver o que as pessoas querem ver de você. Quantas pessoas já viram você como marginal? Quantas pessoas já viram você como alguém imprestável, alguém burro, alguém incapacitado? Quantas pessoas já viram você ou já te trataram? E às vezes a própria religião te coloca numa situação de um pecador imundo, imprestável, se Deus não gosta de você. Quer dizer, quantas vezes a igreja, a religião, a família, a sociedade te coloca ali embaixo. Mas quando algo acontece na sua vida, você tem um encontro com Jesus, um encontro com a obra de Deus, você começa primeiro a se enxergar: opa, eu não sou isso não, eu sou uma obra de Deus, eu sei quem eu sou. Veja que esse primeiro confronto que ele tem são com os religiosos, são com os líderes. Deveriam ser os primeiros a dar uma resposta para ele, deveriam ser os primeiros a terem o ajudado nesse processo, mas a religião não o ajudou nesse encontro, nessa solução que ele precisava. A própria religião o castigava, o colocava numa situação de pecador. Ou você, ou sua família, você vem de maldição hereditária. Quer dizer, a própria religião era um instrumento do diabo na percepção daquele homem de si mesmo. Não só a religião, mas a sociedade também. As pessoas, como é que as pessoas o viam e o tratavam? Cara de rua, cara sujo, cara imprestável. Mas quando a gente se encontra com Jesus, esse encontro se dá por um milagre que ele realiza na nossa vida, a primeira coisa, você começa a ver quem você é. Você é um agraciado, você é um abençoado, você é a menina dos olhos de Deus. Deus olha para você e fala: que lindinho, que lindinha, eu amo você. Não tem problema, filhinho, eu gosto de você. Não, filho, eu te amo. É gostoso isso. Aí você tenta fugir de Deus, Deus corre atrás de você. Ele não te abandona. Não é gostoso isso? Saber que Deus não nos abandona. Aí você tenta se esconder debaixo da cama, ele está lá: te achei, né? Aí você tenta voar, quer dizer, ele te acha porque ele te ama. Ele te achou até aqui no planeta Terra. Né? Ele procura cada um de nós. E nos procura numa área em que nós precisamos dele. Aquele cego precisava dele para poder ver. Não só no aspecto natural da visão, mas no aspecto, sabe, interno, da integridade, do ser, de quem ele era. E aquele cego se encontrou. Interessante que o cego foi conhecendo Jesus gradualmente. Primeiramente, o cego entendeu que Jesus era um homem,
E ele põe isso, né? No versículo 11, ele respondeu: o homem chamado Jesus. A primeira percepção do cego era um homem, porque Jesus foi tão simples, usando barro, usando a saliva, fazendo com que ele fosse a um tanque, quer dizer, coisas rudimentares, que nem eu coloquei na mensagem, para um band-aid da época. Quer dizer, aquele homem mandou, eu fui, pum. Primeiro ele conheceu Jesus como um homem, uma pessoa, um ser. Mas no segundo momento, ele conhece Jesus mais do que um homem, um profeta. Veja o versículo 17, final do versículo 17. O homem respondeu: ele é um profeta. Já não é mais um homem, é um homem de Deus, alguém que é usado por Deus, alguém que é especial. Mas à medida que ele vai enxergando mais, não com esses olhos físicos, mas com os olhos internos, no versículo 35, ele conhece uma outra pessoa em Jesus, e aí ele tem a visão plena. Veja, versículo 35, Jesus ouviu que o homem haviam expulsado, e ao encontrá-lo, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Disse-lhe Jesus: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Veja, conheceu Jesus como homem, como profeta e como Deus. Está recuperado, está vendo tudo o que precisa ver, está enxergando tudo do bom e do melhor. Lógico que essa graça, essa bênção trouxe consequência para a vida dele. Primeira consequência, ele ficou decepcionado. Puxa, eu pensei que as pessoas me amavam, eu pensei que era todo mundo cego, eu pensei que era todo mundo sujo que nem eu pensava que todo mundo era, né, pedir esmola que nem eu. Quer dizer, de repente ele ficou decepcionado de que só ele era assim, e as pessoas o faziam assim, promoviam a vida dele assim. Ele viu que ele também não tinha talvez um total apoio da família, e ele viu que a religião de nada serviu para ele, nesse sentido dele se enxergar. Ele foi estranhado entre os amigos, não é, pode ser, acho que não. Ele foi não só estranhado pela religião, mas ele foi expulso pela religião, e ele viu a sua família pela primeira vez, e ainda em cima do muro, naquela situação. Pergunta para ele: não sei de nada não, eu sei que ele é meu filho, eu sei que ele era cego, mas o que aconteceu eu não tenho nem ideia, né? Quer dizer, mas esse jovem, o que me admira em toda essa passagem é que você vê que quando ele se enxerga a si mesmo, ele tem um comprometimento com a verdade, ele tem um comprometimento consigo mesmo e com aquilo que ele está crendo, e ele enfrenta os amigos: sou eu mesmo. Ele enfrenta a religião: é Jesus, esse homem, ele não é pecador, ele é de Deus. Ele enfrenta todo mundo com persistência, com luta e comprometimento. E a Bíblia diz aqui no encerramento que ele, ao reconhecer Jesus, ver plenamente Jesus como Deus, ele o adorou. Quer dizer, a palavra adoração ali, nesse sentido que o Senhor, eu creio, e o adorou, não é legal, maravilha, glória a Deus. Não, é que a partir daquele momento ele tem um compromisso. Aí eu pergunto: por que hoje as pessoas têm pouco compromisso com Jesus? Porque não tem um milagre? Não, eu não acredito. Eu acredito em milagres, e eu acredito que Deus faz milagres hoje. O que me traz estranheza é que as pessoas não entendem o milagre, não leem o milagre como uma obra de Deus para se enxergar a si mesmo e tomar um posicionamento na vida. Você já tomou um posicionamento? E não, eu creio. Quem é? É o Senhor. Eu creio e o adoro. Quer dizer, eu me entrego. A igreja me expulsou, minha família me estranhou, meus amigos me estranharam, mas eu te aceito de todo o coração. E aquele homem foi ousado, porque ele respondeu à altura à religião da época, ele respondeu à altura à sociedade da época, ele enfrentou todos os obstáculos que ele não via antes, e agora ele vê, e ele persiste até ter a revelação plena de Deus.
Você vê aquela expressão, o pessoal morrer na praia, né? Está nadando, fundou o barco lá, o navio, sei lá, a pessoa vai nadando, aí chega perto da praia, está tão cansada que ela desiste, né? A gente fala, morreu na praia, estava tão pertinho, né? Só dar mais uma abraçada, chegava lá. Muitas pessoas que conhecem a Deus é assim, estão tão pertinhas, mas não assumem compromisso, não assumem essa percepção de si mesmo, essa nova vida e essa nova direção de vida que Deus quer dar a você. O que nos traz admiração nesse texto, e o texto não chama atenção para o milagre ele é algo que acontece para que a obra de Deus seja operada, e a obra de Deus é trazer dignidade àquele homem de se enxergar-se a si mesmo como Deus o estava fazendo, e não como os outros queriam que ele fosse. E não só isso, mas que essa percepção de si mesmo levasse a ele a ter um compromisso de adorador, um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Como falta isso nos dias de hoje? Como falta? Às vezes as pessoas têm um compromisso com a religião, às vezes as pessoas têm um compromisso com a família, às vezes as pessoas têm um compromisso com os amigos, tem compromissos diversos, mas qual é o seu compromisso com o Senhor Jesus? Qual é a profundidade de que você se enxerga a si mesmo e enxerga aquilo que Deus fez por você, e você se coloca como um adorador, você coloca Ele como um Senhor na sua vida? Aquele jovem desconsiderou a religião, desconsiderou os pretensos amigos, a família, todos que eram e tinham uma percepção dele errônea. E ele acreditou na percepção que Jesus estava dando a ele. Talvez se você olhasse para ele, você iria ver como a religião o viu, ou como os amigos, ou a própria família. Mas ele nunca mais se viu como os outros o viam. Ele começou a se ver como Jesus o via. Um lindão de Deus. Um cara abençoado, um cara cheio de poder. Você vê a ousadia do cara, vai lá e bate com os fariseus, né? Vai lá e briga com a sociedade. Eu estou nem aí, meu negócio é com Jesus. Ó, ele me curou, o que você fez? Fez nada, então deixa para lá. Quer dizer, gente, o cara era novo convertido, o cara não tinha 10 anos de igreja, 3 anos de igreja, 1 ano de igreja. Isso aconteceu em horas. Esses fatos foram em horas. Mas dependeu dele ver-se a si mesmo, dele entender o milagre de Deus e compreender que era aquela possibilidade de se enxergar a si mesmo e fazer um compromisso. Porque você vê que o texto vai terminando nesse compromisso, nesse descobrir quem era Jesus, homem, profeta, filho de Deus, e nesse comprometimento que ele tem como adorador e Jesus como Senhor. Não sei quantos milagres já aconteceram na sua vida e quantos milagres você perdeu. Porque se ele não teve uma obra completa na sua vida, só foi um acontecimento, tanto que você já até esqueceu. Você nem lembra de relatar. Aí é mais um fato. Mas quando você estava no apuro lá, você, oh, Deus me ajuda. Aí quando Deus faz, se você não entende a obra de Deus, obrigado, agora quero outro, hein? Agora vou atrás de outro, hein? Veja. A obra de Deus, o milagre de Deus, não é para você ir para mais um. Você pode ir para mais 100 mil, mas é você entender o que cada 100 mil representa. Um comprometimento com Deus. Quanto mais Deus faz milagre na minha vida, mais compromissado eu sou com Ele. Quanto mais Deus opera em mim e faz coisas tremendas, mais eu amo, mais eu quero, não quero saber das pessoas, eu não quero saber o que a minha família pensa, eu não quero saber o que a sociedade pensa, ou a religião pensa. O meu pensamento é Ele. O meu pensamento e meu coração é dele. Eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo, eu quero me comprometer com Ele. E quanto mais Deus opera em mim, eu pego cada milagre. Eu tenho milagre que eu fico curtindo anos. Sabe aquela coisa assim, eu ganhei um presente, né? Eu me lembro dos milagres que Deus me fez, porque isso me faz lembrar de quem eu sou, de quem Ele está me fazendo ser, de me fazer enxergar realmente o que eu sou, não que os meus pais me viam, não que os meus amigos me viam, não que a minha sociedade me via. Eu vi como eu sou. E eu sou
Se você é mulher, uma lindinha de Deus. Se você é homem, um lindinho de Deus. Você é filho, você é filha. Ele cuida de você, Ele te ama. E Ele não vê como todo mundo te vê. Ele vê você de uma forma desdentada não, né? Ele vê você de uma forma plena e completa. Já viu, né? Quando você vê os pais com, às vezes, o filhinho um pouco estranho, né? Diferente das outras crianças, né? E os pais, mas que minha criança é linda, maravilhosa. Aí você olha, bom, pode ser, né? Mas Deus é assim, Ele pega a gente que é feio, gordo, magro, alto, né? Para Deus é tudo lindo, tudo maravilhoso. Ele nos ama. Ele é apaixonado por você. Ele é apaixonado por você. Por isso que Ele quer fazer milagres na sua vida. Mas um milagre, não pelo milagre, mas um milagre para que você possa ver-se a si mesmo. Não como as pessoas veem em você, mas para que você possa tomar um posicionamento na sua vida e se tornar um adorador, se tornar uma pessoa compromissada com Ele. Não vou perguntar quem quer milagres, isso é uma idiotice. Todos nós queremos milagres, não é verdade? Você está aqui porque você quer milagre, eu quero milagres. Mas quantos estão aqui para ver-se a si mesmo e se comprometer com Jesus?